Hoje a gente vai falar sobre marcação a mercado como prometido e como que a gente pode ganhar dinheiro e bastante dinheiro se a gente fizer aplicações no momento certo e com um bocadinho de paciência. Tá querendo saber? Então assiste o vídeo até o fim. Antes de mais nada, eu recomendo que você assista esse vídeo caso você não tenha visto, porque lá eu mostrei que eu tô tomando um prejuízo de mais de R$6.000 em investimento do Tesouro IPCA mais 2045. Vê lá antes, tá? Assiste lá as coisas que eu falei e volta aqui pra gente entender o que é a marcação a mercado e como que a gente pode virar esse jogo. Eu fiz um mau investimento, por isso que eu estou tomando um prejuízo de R$6.000? E a resposta é simples, não. Mas é importante a gente conhecer todos esses mecanismos, por que a gente ganha dinheiro, por que a gente perde. Melhor dizendo, por que o nosso título se valoriza ou por que ele se desvaloriza, para a gente não entrar em pânico e ficar com a mente tranquila caso isso venha acontecer. Mas eu já vou adiantando, com o nosso cenário atual no Brasil, a partir de alguns meses, a tendência é que a taxa de juros se estabilize e depois comece a descer e, consequentemente, os tesouros atrelados ao IPCA comecem a diminuir essas taxas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. E é nesse momento que a gente vai conseguir ter alguns ganhos aí com a marcação a mercado. Mas vamos entender o que é marcação a mercado. Os valores dos títulos, se a gente for ver na prática, eles são ajustados todos os dias. Se a gente abrir lá o site do Tesouro Direto e ver prefixado, todos os títulos, a gente vai ver pequenas variações diárias. E o ganho na marcação a mercado que a gente vai falar nesse vídeo é como que a gente pode lucrar pesado em cima dessa marcação. Então, para isso, vou colocar aqui um quadro na tela e vou explicar mais detalhes para vocês. Para a gente entender como é possível ganhar ou perder dinheiro com a marcação a mercado, eu vou fazer um desenho para a gente entender de forma bem didática, tá? Esse desenho é nada mais nada menos do que uma gangorra, onde de um lado a gente tem aqui preço. O que é o preço? Preço do quê? É o preço do título que você comprou. Então olha só, se a gente abrir o site do Tesouro Direto, cada título aqui tem um preço unitário de alguma coisa, de uma cota. Então o Tesouro IPCA 2045, que é o que eu quero falar hoje um pouquinho mais, tem um preço aqui de 1.085 na data de hoje, porque todos os dias esse preço pode variar, beleza? Mas voltando aqui, nessa balança então nós temos o preço e do outro lado eu vou colocar aqui como TJ, que seria a taxa de juros em porcentagem. Então, se eu compro hoje um pré-fixado, vamos voltar ali, eita nós, é melhor dizendo, se eu compro IPCA, eu compro a um preço X e a uma taxa de juros X também aqui, que seria essa daqui, 7,14%. Então eu comprei o meu título nessas condições. Então o que acontece nessa gangorra é que, dependendo da nossa taxa Selic, dependendo de fatores econômicos, dependendo da oferta e demanda de títulos públicos, então imagina que o Brasil precisa de muito mais dinheiro. Ele começa a emitir um monte de título com taxas mais altas ainda para arrecadar dinheiro para ele pagar suas contas. Certo? E isso vai fazer com o quê? Com que a taxa de juros desses títulos aumente mais ainda. Então cada vez mais a gente vai ter ofertas melhores. Nesse caso vai acontecer isso, ó. Ou seja, a gente vai ter uma taxa de juros maior e consequentemente o preço do nosso ativo, do nosso título vai ficar menor. Então a balança a gangorra vai pender para um lado. Por que isso acontece? Então imagina que eu paguei aqui R$1.000. R$1.000 que vai render sei lá, vamos colocar aqui, 7%, que é o que a gente viu ali mais ou menos. Mas a taxa de juros aumentou para 9%. Só que isso aqui vai até quando? Até 2045. Se a taxa de juros aumenta para 9% e eu continuo com 1.000 aqui, o que vai acontecer? Opa, em 2045 eu vou receber mais do que eu contratei, mais do que o combinado. Então, para esse valor ser reajustado, para que no final de 2045 eu receba aquilo que eu contratei, que foi os 7%, esse valor aqui vai ter que ser reajustado, ele vai cair um pouco. Quanto? Bom, aqui eu não sei dizer de cabeça, mas depois a gente vai poder calcular de forma bem simplista. Então, digamos aqui que caiu para 800, de forma hipotética. Então, é isso que acontece com o seu título. Opa, mas espera aí. Então, a marcação a mercado aqui vai me dar prejuízo nesse caso. Sim, porém apenas se você fizer o resgate antecipado, ou seja, então imagina que você resgatou esse dinheiro, você precisou desse dinheiro, foi lá e tirou nesse momento em específico aqui.
aí você se lascou porque não tem o que fazer, tá? Aí você perdeu. Se você manteve a tranquilidade, não, investir esse dinheiro para longo prazo, eu quero manter ele até 2045, tudo bem. No final das contas, os valores se ajustam e o que você vai receber é quanto? É aquilo que você contratou. Uma taxa de juros 7% mais IPCA, no caso aqui se fosse o IPCA 2045. Já baguncei tudo aqui, né? Vamos apagar. Então, em um vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, que tá aí no card, que eu falei para vocês assistirem, o que aconteceu? Eu investi cerca de 35 mil reais em um título que era atrelado ao IPCA, era um IPCA 2045 de 5,2%, certo? Porém, a taxa de juros subiu, né? Então, o que aconteceu? O valor do meu título ele caiu para 29 mil. Sendo que a taxa de juros agora está 7,17%. Nesse caso, então, a gangorra ficou inclinada nesse sentido. Por quê? Porque a taxa de juros subiu, como eu já falei, e o preço do nosso título caiu. Quando que isso é ruim? Quando você precisa tirar esse dinheiro. Então, cuidado quando vocês vão investir, principalmente a títulos longos, como, por exemplo, 2045. Você não pode colocar esse dinheiro lá imaginando que daqui a 1, 2 anos você vai precisar desse dinheiro, porque senão é um risco para sua carteira. Por exemplo, se eu precisasse tirar esse dinheiro agora para fazer alguma coisa com esse dinheiro, eu ia ter um prejuízo aí de pelo menos 6 mil. Tive esse prejuízo? Não, porque eu não preciso dele agora, eu vou deixar ele investido. E na pior das hipóteses, poxa, eu contratei ele a uma taxa legal, 5,2 mais IPCA, o que é bem bacana. Mas, como eu falei, hoje a gente vai tentar entender o processo inverso. Como que a gente pode ganhar dinheiro com isso? Vamos dar uma olhadinha nesse site aqui, ó. Então esse daqui é o relatório de mercado do Boletim Focus, que saiu no dia 23 de dezembro de 2024, um pouquinho antes de Natal. O que ele imagina para 2025? Que a taxa Selic ela fique em 14,75 ao ano. Então a gente vai ter um período de aumento, muito provavelmente. Pode ser que não aconteça, mas é provável que aconteça que ela aumente para 14% ou até 15%, fechando assim em alta em 2025. Então a gente tem um caminho onde a taxa de juros pode aumentar ainda nesses títulos pré-fixados e atrelados ao IPCA. Os valores desses títulos dependem também da taxa de juros, porém não somente da taxa de juros. Como eu falei, depende de fatores econômicos e também da oferta e demanda desses títulos. Mas aqui é um grande indicativo que quando a taxa de juros, ou melhor, se ela alcançar 14,75, um título de IPCA que está pagando hoje IPCA mais 7 vai valer um pouquinho mais do que isso. Então, isso é um bom indicativo. Mas se a gente olhar para 2026, a tendência é que a taxa de juros comece a cair para 11,75%, em 2027 diminua mais ainda para 10%, e assim consecutivamente. E isso é o que a gente observa nos últimos anos, que a taxa Selic vem aumentando e caindo sempre em ciclos. Nessa imagem a gente pode ver a série histórica da Selic desde os anos 2000, e sim, a gente já teve épocas que essa taxa bateu aqui por volta dos seus 27%, que é um valor absurdo. Mas percebam que a gente tem ciclos de alta, ciclos de baixa, e assim foi desde os anos 2000, aqui na época da pandemia, né? Logo depois da pandemia, né? A gente teve uma taxa de juros extremamente baixa, onde ela vem aumentando desde então, e a tendência é que a gente suba mais um pouquinho e comece a descer. Falei, mas e aí? O que tem a ver isso com essa gangorra que relaciona o preço com a taxa de juros? Bom, a primeira coisa é, a taxa de juros talvez ainda aumente mais um pouquinho aí no ano de 2025, e isso faz com que a gente tenha aqui títulos interessantíssimos de IPCA+, porque eles vão pagar a inflação, tá? Que a gente já falou sobre isso, mais uma taxa de juros. Atualmente ela está pagando 7,17%. Esse é um valor bem interessante, dificilmente a gente vê títulos na renda fixa, né, com taxas tão atrativas assim e com uma segurança boa, afinal de contas você está investindo para o Brasil, né, o que faz a gente ter uma segurança maior do que, por exemplo, investir numa debenture, por exemplo. Mas e aí, como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, primeira coisa, essas taxas aqui já estão em valores bem convidativos, então é uma oportunidade de, mesmo que a gente não efetue um ganho de marcação a mercado tão rápido, são valores que é interessante a gente ter na carteira, tá? Apesar disso não ser uma recomendação. E também
o valor dessa taxa aqui ele vai tender a diminuir quando a gente tiver uma perspectiva de melhora econômica e fiscal aí no nosso país, bem como a diminuição da Selic que a gente viu que está prevista para ocorrer lá por 2026. Então isso significa que agora que eu digo esse ano de 2025 seja um ano bem promissor para a gente fazer alguns aportes pesados em IPCA+, de longo prazo. Poxa, Yoshi, pode ser no pré-fixado 2029? Pode, porém, os ganhos de marcação a mercado podem ser menores. Como assim? Vamos entender. Antes de mais nada, então vamos olhar para a nossa balança de novo. Então, o que vai acontecer nesse caso? Se eu tiver, então, a relação contrária, opa, a taxa de juros começou a cair, né? Essa taxa de juros começou a descer, então o valor do nosso preço do título vai consequentemente aumentar, beleza? Mas aumentar quanto? A gente vai fazer aqui um cálculo bem simplista que vai dar uma ideia de quanto que a gente vai ganhar e também vai explicar por que os títulos mais de longo prazo são melhores para efetuar ganhos nesse sentido. Então eu fiz aqui um gráfico que no eixo Y nós temos aqui juros contratados, que vai ser IPCA mais um valor que eu vou definir aqui. E aqui vai ser os anos, né? Então nós temos aqui 2025, 2026, fechado? O que vai acontecer? O que eu contratei, por exemplo? Vamos considerar que eu comprei títulos a IPCA mais 7%. Vou colocar 7 só para ficar um cálculo redondo. Vou pegar aqui então essa canetinha. Então eu coloquei aqui que eu comprei, né, títulos a 7%. 7% ao ano, né? Então, todos os anos até em 2045, eu vou ganhar o IPCA mais 7% de rentabilidade, que é um valor bom, como eu já falei, né? Tá bem interessante, beleza? Mas, o que acontece? Digamos que em 2026, por exemplo, a taxa de juros caiu para... Nesse título em específico, caiu para IPCA mais 3%, tá? Por que eu tô colocando um valor bem baixo? Para vocês terem noção do poder de ganho de marcação a mercado que a gente pode ter nesse cenário. Então 3%, poxa, mas isso pode acontecer mesmo, Yoshi? Sim, quando a nossa taxa de juros estava batendo, agora eu não vou lembrar, sei lá, 7, 8%, o IPCA estava pagando isso, era bem pouquinho mesmo. Então, digamos que a gente voltou para esse cenário que acontece em determinados ciclos aí da nossa economia, certo? Então voltamos. Opa, então a partir de 2026, ao invés de eu ganhar 7%, eu vou ganhar 3%, que seria equivalente aqui a uma fração disso, né? Mas o que acontece? Então aqui também não é mais 7, é 3. Vou colocar aqui embaixo, para representar melhor. E até 2045 eu passei a ganhar só 3%. O que vai acontecer então com essa diferença aqui, né? Que seria uma diferença de 4%, melhor, eu vou colocar aqui para não confundir, né? De 4% ao ano. Lembrando que eu estou considerando que a taxa de juros de um dia para o outro caiu, tá? Só para a gente simplificar o nosso cálculo. Então veja, a gente vai ter uma diferença de 4% no ano de 2026, 2027, 2028, 2029, até 2045 eu vou estar tendo essa diferença. A diferença, gente, vai estar atrelada aonde? No valor do preço do meu título. Como que eu sei quanto que vai valorizar o meu título? Eu vou ter que somar a rentabilidade, essa rentabilidade aqui de 4%. Vamos fazer um cálculo mais resumindo ainda, ó, 2026 até 2045, vamos considerar aí que é 20 anos, tá? Eu sei que são 19, mas vamos considerar que é 20 só para facilitar o nosso cálculo. Se a gente tem 4% ao ano por 20 anos, então a gente vai ter um ganho de 80%. Opa! O que significa ganhar 80%? Simples, se você investiu R$100, agora você vai ter 180. Se você investiu 1.000, agora você vai ter 1.800. Investiu R$1 milhão, você ia estar com 1.800.000 agora. Você poderia comprar uma casa, um carro só com os ganhos aí de marcação a mercado. Mas lembrando, gente, calma lá, tá? Eu tô considerando que a gente partiu de um IPCA mais 7, alguma coisa, para um mais 3. Isso não acontece do dia para noite. Por isso que eu falei, tem que ter paciência. Adendos, galera, que eu tenho que falar. Esse aqui é um cálculo simplista que não leva em consideração muitas coisas, mas a gente consegue observar muito facilmente da onde que vem esse ganho de marcação a mercado e percebam um pouquinho de estratégia dá para fazer. Mas o que eu aconselho a vocês? Que a marcação a mercado, que ela seja uma consequência e não o quê? Objetivo. Por quê? Porque se você faz
coloca todo o seu dinheiro ali pensando, poxa, eu vou fazer esse ganho de marcação a mercado aqui, agora eu entendi tudo, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. Pode ser que as coisas não saiam como planejado, pode ser que a taxa de juros continue aumentando por alguns motivos econômicos aí, até, sei lá, 2030, e você não consiga ter esse ganho, e você colocou lá todo o seu dinheiro, o preço do seu título despencou, o que você fez? Vendeu quando não deveria. Então, por isso que eu bato nessa tecla, ela tem que ser uma consequência e não um objetivo. Consequência do quê? De um investimento bem pensado, atrelado à inflação. Então, se você quer fazer isso, se você quer tentar, tenha em mente, poxa, eu vou fazer um investimento aqui para 2045 que está atrelado à inflação e eu gostei da taxa, eu tô pagando IPCA mais 7, para mim isso aqui é suficiente se eu levar até 2045. Na pior das hipóteses, eu levo até 2045 e fico com uma taxa boa. E na melhor das hipóteses, eu consigo um ganho expressivo na marcação a mercado. É dessa forma, pelo menos, que eu penso nos meus investimentos, tá? E dessa forma que eu perdi, entre aspas, aí, mais de 6 mil reais, tô tranquilão, não tô nem aí. Como eu falei, na pior das hipóteses, eu espero até 2045 para receber o meu valor corrigido lá pela inflação e com o meu ganho humilde ali de 5%, que é um ganho real e não nominal, né? Nominal vai ser muito maior do que isso, mas é um ganho que já me deixa satisfeito. Lembra sempre disso aqui, consequência e não objetivo, porque assim você minimiza a chance de perder dinheiro. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que tenha agregado alguma coisa para vocês. Considere se inscrever nesse canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima.